meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, a aula de número 37. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha. Sempre reforço aqui para vocês que esses materiais são importantes, né, para que vocês possam responder as atividades depois a partir das anotações aqui, de tudo que a gente for conversando. E também porque eles fazem parte do processo de aprendizado de vocês. Então, a partir do momento que vocês sentam, escrevem, releem, escrevem de novo, isso faz parte do aprendizado, processo de memorização, compreensão aqui do nosso conteúdo. Então, não deixem de ter em mãos esses materiais, ok? Então, hoje é a nossa segunda aula em relação ali ao espaço agrário brasileiro. Na semana passada, a gente conversou sobre todo aquele contexto mais histórico, né, desde a formação aqui do nosso país, do Brasil colonial, Brasil imperial, e como essa estrutura ela se estende, né, a nossa estrutura agrária ela acaba se estendendo desde, né, desse processo ali de formação do país. E hoje a gente vai dar continuidade, então, conversando mais um pouco sobre isso. Então, nosso objetivo com a aula de hoje é construir a relação entre a forma como os colonizadores distribuíram a terra e os atuais conflitos por ela, né? Porque essa herança que ficou, ela acabou gerando conflitos que se perpetuam hoje em dia. Então, vamos compreender isso a partir de agora. Então, a herança colonial, o conflito de terras. A sociedade brasileira da atualidade ainda se ressente dos efeitos da herança histórica representada pelos grandes latifúndios, pois um dos maiores problemas nacionais continua sendo a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Foi o que a gente viu semana passada, né? Eu mostrei para vocês lá aquela distribuição de terras pelo país, né? Que os grandes latifúndios, eles representam a maior percentagem de terras, né? Porém, na mão de poucas pessoas, em relação à quantidade de estabelecimentos das pessoas que detêm, são poucos, né? E já as pequenas propriedades de terra, elas estão na mão de muitos, mas em relação a tamanho, elas são as menores. Então, o que acontece? Essa má distribuição vem dessa herança colonial que nós temos, essa estrutura. Então, aqui a chargezinha só para ilustrar. Papai, eu ouvi dizer que todos têm direito à terra. Por que nós não temos a nossa? E aqui, né, é propriedade do senhor Todos da Silva. Então, muitas terras, né, na mão de uma única pessoa. Essa é a nossa herança. Com a extinção dos sistemas de sesmarias, em 1821, as terras brasileiras ficaram sem nenhum tipo de lei para organizar a estrutura fundiária. Então, as sesmarias eram, né, o governo passando a posse da terra para quem tinha, né, detinha dinheiro ali, para aqueles que tinham dinheiro, porque tudo que era produzido era repassado, então, para a coroa. Por isso, lembrem das capitanias hereditárias, né, as sesmarias, capitanias hereditárias. Então, os amigos do governo recebiam essas porções de terra ali para que se cultivasse, né, se trabalhasse a terra, e em troca eles pagavam uma percentagem para o governo ali. Então, por isso que os senhores de engenho, eles eram próximos do governo, eles tinham dinheiro, eram pessoas de posses, porque eles podiam, né, eles receberam essas terras ali em troca dessa amizade, dessa parceria ali. Então, quando caiu por terra essa questão das sesmarias, em 1821, as terras realmente ficou uma terra sem lei, né? Não existia uma organização dessa estrutura das terras no Brasil. Somente em 1850, então 28 anos depois de que o Brasil ele se tornou independente de Portugal, né, já não era mais uma colônia, foi assinada então a Lei de Terras, com o objetivo de regulamentar o direito à propriedade rural no país. Então, somente, né, nesse período ali que foi assinado então um acordo, né, foi feita uma lei que regulamentava a posse, né, e o uso das terras no território brasileiro. Ao ser assinada, essa lei de terras promoveu uma alteração nos critérios da posse de terras no Brasil. Então, o que aconteceu? A partir daquele momento, a terra que antes era considerada patrimônio pessoal do rei e obtida por doação, passou a ser adquirida mediante
compra. Então, todas as terras, até aquele momento, pertenciam ao rei e faziam parte da coroa portuguesa. Elas eram cedidas, eram doadas, por essa questão da sesmaria ali, né, para amigos do rei, para pessoas de posse, né, e a partir do momento que a lei de terras é assinada, a pessoa ela só vai poder ter direito àquela terra se ela comprar, ela vai ter que pagar por essa terra. Com isso, foi reafirmada e estimulada a tradição latifundiária no país, uma vez que a obrigação da compra dificultou o acesso dos pequenos agricultores à terra. Então, na verdade, continuou a mesma coisa. Quem tinha as grandes porções de terra já tinha dinheiro, já tinha poder de compra. O que eles iam ter é oficialmente uma escritura daquelas terras ali dizendo que sim, aquelas terras pertenciam a eles. E os pequenos agricultores, os poceiros e os meeiros, vocês lembram da aula passada? Aquelas pessoas, se elas não pudessem pagar pela menor porção de terra que fosse, elas não poderiam mais trabalhar naquela terra ali. Então, quem tinha dinheiro ia comprando e comprando e comprando mais e mais terra. Então, só estimulou a tradição latifundiária do país. Então, aqui, ó, propriedade particular, não entre, ó. Qualquer pedaço da terra aqui já pertence a alguém. Então, quem tinha condições de compra, comprou onde já estava e foi comprando em torno também. Essa situação fundiária se transformou em um grande problema social, já que até a década de 1930, o Brasil era uma economia agroexportadora. Então, lembrem, né? Nós passamos da cana-de-açúcar para o algodão, para o café, então nós dependíamos dessas produções agropecuárias para exportação, para que o Brasil ele tivesse alguma renda. E, ao mesmo tempo, a maior parte da população ficou excluída desse acesso à terra, né? Então, quem que iria produzir? Né? Já não existia, ainda bem, né? Não existia mais o trabalho escravo. Não era possível, então, os escravos não tinham, eles trabalharam, mas eles não tinham dinheiro algum para poder ter a sua própria terra, né? Trabalharam como escravos e não puderam acumular nada. Eles não tinham, então, acesso à terra. Os poceiros e os meeiros, os trabalhadores livres, né? Eles também dificilmente tinham acesso à terra, porque eles plantavam para subsistência. Então, quem iria trabalhar? A população, o grosso da população ficou excluído desse acesso à terra. Então, no início da República, em 1889, até 1930, o governo federal foi sustentado pelas elites agrárias, representadas por famílias que controlavam grandes latifúndios e, principalmente, né, daí a partir daquele momento, pelos cafeicultores, que essas pessoas influenciavam diretamente na questão política, administração municipal e estadual. Vocês lembram das aulas de história, a política do café com leite? Que era aquela alternância de poder ali entre os estados produtores de café, os estados produtores de leite. Então, são esses grandes latifundiários aqui que acabavam controlando. Então, as elites, né, aqueles que têm dinheiro, desde sempre, controlam alguma coisa no país. Com o controle da polícia nas suas mãos e mantendo tropas de jagunços, que são aquelas pessoas que andam armadas, né, que fazem ali algum tipo de patrulhamento ali, jagunços particulares, essa elite, então, esses que detinham dinheiro e detinham a maior porção de terra, reprimiu e sufocou revoltas de trabalhadores rurais, porque não era do interesse deles que essas pessoas elas pudessem ter esse acesso à terra, porque essas pessoas precisavam trabalhar para eles ali, e eles queriam deter ainda mais quantidade de terras. Mas o anseio por melhores condições de vida, pelo direito à terra para trabalhar e para sobreviver, foi crescendo. A população não queria, né, ter uma escravidão moderna, digamos assim, né, trabalhar por pouco e não conseguir acumular, não ter nada seu. A maneira que os trabalhadores rurais se encontraram, então, para alcançar esse objetivo, né, dessa posse da terra, foi se organizar em sindicatos. A questão do acesso à terra, por esses agricultores, né, mais pobres, né, que não tinham ali dinheiro suficiente para comprar sua terra, ganhou espaço na imprensa, o que acelerou ali, esquentou debates então no Congresso. Então essa questão ela ultrapassou ali os limites do campo e chegou então a quem poderia fazer alguma coisa.
Isso se deu principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, em 1964. No final da Segunda Guerra Mundial até o ano de 1964. A Segunda Guerra Mundial não terminou em 1964, não. Então, aqui, ó, os pequenos agricultores, o que aconteceu? Vocês lembram do processo ali histórico, que a partir do momento em que foi se plantando café, e aí se teve, então, a abolição da escravatura, os grandes detentores de terra ali, os que eram, então, os senhores de engenho e passaram a ser os senhores do café, eles não queriam pagar para aqueles escravos que eles tiveram que libertar para que eles trabalhassem. Então, eles trouxeram os imigrantes para trabalhar nessas lavouras de café. E aqui são as famílias de imigrantes. Então, os imigrantes, eles vinham já com dívidas, devido ao transporte e tudo mais. Então, eles precisavam trabalhar e trabalhar cada vez mais, eles não tinham como acumular. Então, aqui é só um exemplo, então, uma família inteira trabalhando na terra. O exemplo mais importante desse período, então, ali de 1960, ali a partir de 1964, foram as ligas camponesas, que começaram a reivindicar uma reforma agrária para solucionar o problema do acesso à terra. Então, a reforma agrária é o quê? Essa distribuição mais igualitária de terras. Eles gostariam que eles sempre trabalharam na terra, muitas vezes já estavam morando ali, as famílias vinham de gerações em um mesmo terreno. E eles não tinham poder de compra, a partir da lei de terras que obrigava a compra. Então, eles gostariam que essas terras elas fossem distribuídas para serem utilizadas por todos, não só pelos grandes latifundiários. Então, o que foram as ligas camponesas? Elas surgiram em 1945 em quase todos os estados do país. No ano de 1948, elas foram desmontadas, então elas deixaram ali de existir por questões políticas, e em 1955, com a criação da Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco, essas ligas elas ressurgiram, ganharam então um novo fôlego. A partir daí, as ligas elas deixaram de ser organizações e passaram a ser um movimento. Então, elas deixaram de ser pontuais em alguns pequenos locais e passaram a ser um movimento, um coletivo, no Brasil como um todo, que contagiou um grande contingente, um grande número de trabalhadores rurais e urbanos. O movimento tinha como objetivo básico lutar pela reforma agrária e pela posse da terra, ou seja, então essa distribuição das terras de uma forma mais igualitária. No plano nacional, o seu principal líder foi o advogado e deputado pelo Partido Socialista, então, o Francisco Julião. Ele foi o principal nome das ligas camponesas. Quando vocês pesquisam, vão em busca das ligas camponesas, o principal nome que surge é do Francisco Julião. Quando então entrou o governo militar, no ano de 1964, esse movimento foi desarticulado e o seu principal líder ali, o Francisco, ele foi preso e exilado. Então, quando entrou então a ditadura militar no país, essas organizações elas foram desfeitas. Aqui só uma imagem dessas ligas camponesas, ó, isso aqui são ferramentas usadas pelos trabalhadores rurais. A reforma agrária, então, era uma questão política tão importante naquela época, porque esses movimentos passaram a surgir, a população estava revoltada, angustiada com essa situação, que esse regime militar instaurado no país a partir de 64 não pôde deixar o tema sem uma resposta. Assim, logo nos primeiros meses do regime, quando se instaurou então o regime militar, foi criada uma nova lei que foi intitulada então Estatuto da Terra. Então, ela vem ali para somar então com a Lei de Terras. Um ano antes, ainda sob o governo civil, então a gente não tinha ainda o regime militar, era um governo civil, então em 1963 havia sido elaborado o Estatuto do Trabalhador Rural, que estendia ao trabalhador do campo os benefícios trabalhistas que o trabalhador urbano tinha adquirido, alcançado, que seriam férias, 10ª, aposentadoria. Então, no governo do Getúlio Vargas, antes ali do golpe militar, foi instituído então esses direitos trabalhistas
e em 1963 esses direitos se estenderam aos trabalhadores do campo, não só aos urbanos. Então, a partir dessa efetivação, houve um aumento das demissões dos empregados dessas grandes propriedades, desses latifúndios, porque eles não queriam pagar esses direitos trabalhistas previstos, né? Por quê? Porque daí era preciso cumprir um horário fixo, era preciso pagar hora extra, era preciso pagar ali férias, né? Eles tinham que parar durante um período para descanso, tinha que ter o domingo também, o descanso do domingo, o 13º, que é aquele salário a mais que o trabalhador recebe no final do ano, a aposentadoria, então trabalhar até uma certa idade e não trabalhar mais. Então, quem detinha os donos dessas grandes propriedades não estavam dispostos a efetivar esses direitos trabalhistas. Então, essas demissões acabaram gerando um outro tipo de contingente de trabalhadores, um outro tipo de mão de obra, que era o trabalhador temporário, conhecido como boia fria. Então, eles trabalhavam sem ligações, então, né, de carteira assinada ali, sem uma ligação efetiva com o, né, sem comprovação daquele trabalho. O que é o boia fria? Por que boia fria, né? É justamente por causa do alimento. Eles levavam uma marmitinha e comiam aquela marmita fria. A boia é a comida, né? Se chamada de boia. E boia fria por isso, porque eles comiam, eles iam para os canaviais, ali, enfim, para o trabalho rural, com a comidinha deles, quando eles paravam para comer, eles não tinham como esquentar e era fria. E eram trabalhadores temporários, então, eram contratados por um período, ali eles trabalhavam por um período e não recebiam a mais por isso. O Estatuto da Terra, então, que a gente viu aqui, ó, que foi criado, então, ao longo do regime militar. O Estatuto da Terra, ainda em vigência, então, até hoje, ele está atuando, é uma lei que regula os direitos e os deveres que envolvem os imóveis rurais, então as propriedades rurais, a fim de realizar a reforma agrária e regular a política agrícola do Brasil. Segundo esse decreto, né, de 1964, a reforma agrária é um conjunto de medidas que buscam a melhor distribuição das terras, baseando-se na posse e no uso, ou seja, propriedades que não produzem deveriam ser disponibilizadas a trabalhadores rurais que produziriam e sustentariam suas famílias. Então, é mais ou menos o que acontece nas cidades. Numa cidade, se você tem um imóvel que ele não está em uso, ele está ali só, ele está parado. Se alguém entrar com um processo ali para adquirir aquele imóvel, a prefeitura ela pode retirar aquele imóvel do seu dono original, porque ele não está cumprindo a sua função, né? O imóvel ele tem uma função, o imóvel urbano, assim como o imóvel rural, ele precisa ter uma função e se ele não estiver cumprindo essa função, ele pode ser desapropriado. Essa é a ideia também, então, da reforma agrária. Isso aqui, aquela porção de terra, ela está ali parada, não está produzindo alimento, não está produzindo absolutamente nada, então ela deveria ser passada para uma família que iria trabalhar essa terra. Segundo o Estatuto da Terra, uma propriedade rural cumpre seu papel social quando oferece bem-estar aos donos e os trabalhadores, mantém uma produtividade em um nível razoável, preserva os recursos naturais ali e cumpre as leis trabalhistas que amparam o trabalhador rural. Quando algum desses pontos não é cumprido, o poder público tem o dever de intervir. Então, essa é a ideia, né, principal da reforma agrária. Se aquela propriedade não está cumprindo a sua função, o poder público deveria intervir e repassar essa terra para quem uso dela faria. E esse aqui é o boia fria. O Estatuto da Terra garantiu, pela primeira vez, o dimensionamento, né, o tamanho, então, das propriedades rurais no país e uma regulamentação. Entretanto, sempre foi muito difícil provar que uma terra é improdutiva. Como é que vai se provar que aquela terra não está sendo produzida? Por exemplo, se faz uma denúncia, então, muitos proprietários, ao saber que teriam as suas terras fiscalizadas, eles foram denunciados. Eles colocavam um gado ali para dizer que aquela fazenda era uma fazenda pecuária, ela estava sim produzindo. Então era difícil, continua sendo difícil esse tipo de fiscalização.
Além disso, existe o valor fixado para a indenização dos imóveis rurais a serem desapropriados, porque a pessoa, né, aquele dono pagou por aquele imóvel, aí vem o governo e simplesmente toma, né, seguindo, né, os princípios ali do Estatuto da Terra, mas espera aí, eu paguei por ele, agora eu vou ficar sem? Então, tem uma questão de indenização, então, para aquela pessoa também. Muitos fazendeiros contestam esse valor em juízo, alegando, né, que existem benfeitorias, então coisas, melhorias que eles fizeram nas terras, né, e elas já foram valorizadas com relação ao que foi pago antes. Então, tem toda uma questão judicial por trás também. Com a continuidade dos problemas com as terras, novos movimentos foram surgindo e o mais conhecido deles, que continua em atuação até os dias de hoje, é o MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras ou Trabalhadores Urbanos também. Então, ele vem dessas ligas camponesas, o MST vem, né, depois, quando elas foram extintas, depois passou todo aquele período do regime militar, o MST surgiu também para continuar o trabalho das ligas camponesas. E é isso, então, nesta aula seria isso, gente. Nós continuamos, então, conversando em relação às propriedades rurais, a tamanho, a uso, a não uso, a essa herança colonial que ficou, né, que veio. Então, não deixem de fazer as suas atividades, ok? Espero que vocês tenham anotado tudo, tenham feito as anotações necessárias para poder responder as atividades. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!